Fala pessoal, bom dia, Levítico capítulo 18, hoje é um tema delicado, nós já conversamos sobre isso em alguns vídeos anteriores, principalmente em Gênesis 19, que é a destruição de Sodoma e Gomorra. Então se você está com a sua Bíblia aí, já abre ela, você vai ter que pegar a caneta e fazer algumas marcações, e eu vou ser muito sincero, eu levei mais de uma hora para estudar essa palavra aqui, fazer as marcações, fazer as referências, e isso aqui é fundamental para a gente ligar com a nossa vida atual. Talvez seja isso que está precisando aí para o seu coração, para a sua mente, para você realmente abrir os seus olhos e se aproximar de Deus. Então, de uma maneira bem simples, bem direta, a gente vai conversar sobre esse tema aqui. Esse capítulo, ele tem 2 pontos. Casamentos ilícitos, do 1 ao 18, e do 19 ao 30, uniões abomináveis. São 2 pontos aqui muito interessantes e que Deus ele faz questão de dar ênfase. Por quê? Porque nesse capítulo aqui, Deus vai usar a expressão "Eu sou o Senhor vosso Deus", por 6 vezes. Então, você vai ver que em outros capítulos não tem muito isso. Deus ele vai falar por 6 vezes aqui, dando aquela ênfase. Eu falo e eu sou o Senhor vosso Deus. Escuta o que eu estou falando. Presta atenção, pratique isso daqui. Então você precisa entender isso, pessoal. Tudo que Deus dá ênfase, ele dá um foco, a gente precisa se ligar. E realmente, para quebrar a nossa carne, a gente tem que abrir essa palavra, ler, crer, meditar e aplicar ela. Senão não tem sentido nenhum. O próprio Senhor já está dando a ênfase aqui para nós. Então agora é a hora da gente aplicar. Bom, o que a gente precisa saber? Primeiro ponto, falou mais o Senhor a Moisés dizendo. E aí, do versículo 1 ao versículo 4, você vai ver que Deus, ele faz aqui uma... Eu vou até ler com você aqui para ficar mais fácil, olha só. Não façam segundo as obras a terra do Egito, em que vocês habitaram, nem façam segundo as obras a terra de Canaã, a qual eu estou levando. Não andem nos seus estatutos. Vocês farão conforme os meus juízos. Os meus estatutos vocês guardarão, para vocês andarem neles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então o que Deus está falando aqui? Deus está falando que a terra do Egito e a terra do Canaã, ela representa este mundo. Ou seja, o mundo que nós vivemos tem um padrão, a sociedade tem um padrão, a cultura. Então, a gente tem que se adaptar a essa cultura? Não, nós temos que se adaptar à palavra de Deus, crer na palavra de Deus e viver pela palavra de Deus. Romanos capítulo 12 diz, né? Não vos conformeis com este mundo, não se amoldem ao padrão deste mundo. E digo mais, 1 João capítulo 2, versículo 15. Olha só que interessante isso aqui, eu espero que você marque na sua Bíblia. Não amem o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então olha só, se eu amar este mundo, o amor de Deus não está em mim. Está entendendo isso? Porque tudo o que há no mundo, ou seja, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, é do mundo. E o mundo passa, as vontades, a concupiscência desse mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, eu acho que é autoexplicativo esse texto, né? E se você voltar um pouquinho na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 4, ele diz também algo muito interessante sobre isso, tá? Ele diz assim, ó, adúlteros e adúlteras. Aqui nessa expressão, nesse contexto do versículo aqui, ele está se referindo a aquelas pessoas que cometem esse tipo de pecado, né, o adultério, a traição, mas aqui ele está levando em consideração uma traição contra Deus. Olha só que interessante, ele fala assim, ó, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Olha isso, pessoal. Então, realmente assim, é uma escolha que você tem que fazer. Poxa, eu quero viver de acordo com o que a sociedade me dita ou eu quero viver de acordo com o que a palavra de Deus me fala, que o Espírito Santo me ensina, que Jesus Cristo veio, se sacrificou no meu lugar para nos dar a vida eterna e nos mostrar o caminho, a verdade e a vida, que é Ele mesmo, para estarmos com Ele no reino dos céus. O que eu vou seguir? Esse mundo ou a palavra de Deus? Eu quero escolher viver para o Senhor. Lá no livro de Josué fala assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem servir outros deuses aí, vocês fiquem à vontade. Mas eu vou servir ao meu Deus, porque eu sei o final da história, eu sei o começo da história, eu sei o meio da história, eu sei tudo que Deus fez por mim, pela minha família, pela minha casa, pelo meu trabalho. Eu sei que Ele me sustenta, que Ele me guarda, que Ele me ama, que Ele me formou, que Ele me criou. Ele é Deus, é o único Deus e eu amo essa palavra. É assim que eu escolho. Eu espero que você também, tá bom? Porque realmente essa palavra aqui é perfeita, maravilhosa e tem que ser aplicável no nosso coração.
Então esse primeiro ponto aqui, pessoal, se refere a isso, né? Deus falando para o seu povo, não se misturem com esses povos lá atrás, não se misturem com isso, eles estão errados, vocês estão sendo guiados por mim, pelo nosso Deus, pelo Senhor, eu sou o Senhor vosso Deus. É isso que Deus está falando aqui. Então você precisa entender isso, tá, pessoal? E aí, do versículo 5 até o 18, ele vai falar sobre os casamentos ilícitos. Então, Deus falando aqui, ó, não pode pai com filha, mãe com filho, não pode sogra com isso, não pode nora com aquilo. E você vai vendo que é a questão do incesto, né? Então, realmente, isso não é aceito pelo Senhor. Aí você vai lembrar assim, Caio, mas peraí, lá atrás, Gênesis capítulo 19, tinha, né, a destruição de Sodoma e Gomorra. Obviamente a gente entende, né, que as pessoas praticavam isso também, mas antes disso, né, lá atrás, Adão e Eva, poxa, peraí, se eles tiveram que ter relações, tiveram filhos e filhas, eles também cometiam incesto. Mas você precisa entender que o plano de Deus lá no Jardim do Éden, que era perfeito, era para realmente dar essa multiplicação e não tinha pecado. Mas a partir do momento que o pecado veio ao mundo, a única forma de reprodução entre eles era essa. Então Deus permitiu por um breve momento para que a sociedade crescesse, novas famílias fossem formadas, e aí a partir desse momento aqui, né, um pouco mais para frente, eles começaram a conhecer outras famílias e tudo mais, porque realmente a população aumentou demais, então realmente não teria mais essa questão do incesto. Mas Deus deixa muito claro, não pratiquem isso é coisa de outros povos, isso é coisa da terra do Egito, da terra de Canaã, dos povos de Canaã. Não, vocês são meu povo, sigam os meus juízos, os meus estatutos e guardem eles para andar nos meus caminhos, diz o Senhor, tá bom? Do 19 ao 30 ele vai falar sobre uniões abomináveis, tá? E aqui vocês sabem muito bem, né, o que essa palavra abominável representa. É uma palavra que significa insuportável, detestável. Lá em Provérbios fala, né, que 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª ele abomina. Então realmente olha o peso dessa palavra, abominação, né? Então realmente é uma coisa muito pesada. E aqui ele fala, né, de pessoas que se unem, por exemplo, a outros deuses, a idolatria, a Moloque, né? Olha só, versículo 21 ali, você vai ver que as pessoas levavam seu primogênito a esse deus e sacrificavam seu filho, a Moloque. Então estavam fazendo uma união com esse tipo de deus. Ele fala da parte sexual também, olha só, Deus não permite, versículo 22, olha lá, com varão te não deitarás, como se fosse mulher, abominação ou seja, homem com homem, mulher com mulher, já está bem descrito isso, e outros textos paralelos, Romanos capítulo 1, versículo 26, 1 Coríntios 6, 9, 1 Timóteo 1, 9. Olha só, ele também continua falando sobre a relação sexual com animais. Olha só, gente, que confusão, né? E realmente a expressão que ele usa. 23, confusão com nenhuma dessas coisas vos contaminem, porque em todas essas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora da vossa face. Então olha só, isso aqui é muito tenso, pessoal. Realmente é aquela escolha. E a gente sabe que hoje em dia, né, no século 21, 2025, nós temos aí abertamente no mundo essa questão da libertinagem, então tá tudo liberado, né? Você pode ter relação com ele, com ela, dessa forma, o amor venceu, é isso, é aquilo, existem várias formas de amar, aquela coisa toda, e não é assim que funciona. Deus tem o seu padrão, e o padrão de Deus é esse, que o homem deixará o seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher, formarão uma família e viverão, né? E realmente será algo abençoado pelo Senhor. Esse é o casamento permitido pelo Senhor. Mas tudo que foge desse padrão aqui não é legal. E aí a gente, né, continua aqui, tem outras partes, né, algumas outras relações, mas eu tenho 1 minuto para falar com você uma coisa muito interessante. Se você tem essa tentação no seu coração e você luta contra esse pecado, você realmente fala assim, poxa vida, eu vejo tanta gente falando, eu vejo tanta coisa, eu vejo tanto isso, e você está se sentindo incomodado com isso, eu desafio você a dobrar os seus joelhos e você fala assim, Espírito Santo de Deus, me ajude, me purifique, eu não tenho forças em mim mesmo, mas eu quero estar perto do Senhor, eu não quero me afastar do Senhor como essas pessoas que praticavam isso, eu quero me aproximar de Ti, eu sei que eu tenho que vencer a minha carne, tenho que vencer essa tentação que está caindo sobre mim, mas eu quero me aproximar de Ti, porque o Teu sacrifício por amor a mim é muito maior do que qualquer tentação que possa vir. O Senhor não permite nada que eu não consiga suportar pela Tua presença. Então, no nome de Jesus, Senhor, me ajuda a vencer isso. Então, eu espero que você faça essa oração e que você busque a palavra e o Espírito Santo de Deus, tá bom?
Nos vemos no capítulo 19. Um grande abraço, Deus abençoe.